Depois que uma lua grande e vermelha surgiu sobre a cidade, uma doença mais tarde chamada de contaminação espiritual começou a se espalhar rapidamente. Sob a proteção das grandes muralhas, os humanos continuavam suas vidas barulhentas. No entanto, a suspeita e a desconfiança estão lentamente levando o coração de todos para o mau caminho. Enquanto um homem chamado Luke caminha pela rua, ele pensa que, felizmente, dentro dessa cidade fragmentada e distante, ainda há uma luz conhecida como família que brilha para ele. Ele está prestes a entrar em um prédio dilapidado com uma janela iluminada. Dentro do apartamento, uma pessoa está cortando carne e cozinhando na cozinha. Em outro cômodo, uma mulher tenta acalmar outra mulher chamada John ao telefone. Enquanto isso, uma menina de cabelos brancos comenta que o irmão mais velho está atrasado. A mãe continua falando ao telefone, perguntando à vizinha Jean como ela pode achar o suéter dela feio. Ela diz que quer que a outra peça desculpas. Lu finalmente chega e fica de frente para a porta do quarto 401. Depois de um tempo, ele a destranca, visivelmente carregando um ursinho de pelúcia. Ele anuncia que está de volta e é recebido pela menina com um largo sorriso no rosto. Ela o chama de irmão Shin. Ele a chama de Mei e lhe dá o ursinho de pelúcia que ela queria. Ela o abraça com força, agradecendo e dizendo que o ama. A mulher desliga a ligação e diz a Lu que ele chegou na hora certa. Ela pede para ele brincar com Mei, pois precisa descer por alguns segundos. Lu a chama de mãe e pergunta se está tudo bem. Sua mãe diz que houve um mal-entendido com a vizinha enquanto pega uma tesoura da gaveta e se dirige para a porta. Ela promete que voltará logo. Lu responde que eles vão comer imediatamente. Longe dali, quando ela volta e sorri quando concorda, enquanto a irmãzinha deles assiste ao chiado da tela esperando a mãe, Lu, que é portuária. Ele divaga que está prestes a desfrutar de um jantar normal com a família, quando de repente alguém bate uma garrafa na mesa, surpreendendo os irmãos. Um homem musculoso e grandão começa a xingar, irritado por alguém ter ousado entrar em sua cozinha. Imponente sobre eles, ele reclama que a picaretagem nunca acaba e a fervura nunca para. Enquanto um carro de polícia passa do lado de fora do apartamento, ele continua furioso, dizendo que não podem ter um jantar tranquilo porque todo mundo adora discutir. Abrindo a janela, ele xinga a polícia incompetente e seus vizinhos idiotas. Mei puxa as mangas largas, dizendo que está com medo, e ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Quando ouve a porta abrir, a mãe está de volta, comentando como o homem está gritando de novo enquanto pede para ele não gritar tão alto. Lu percebe que tem muito sangue nela outra vez. Ela diz para o homem que está gritando que vai assustar as crianças, mas ele só continua xingando, dizendo que todo mundo merece morrer. Ele olha para ela e diz que ela também merece morrer. A mãe simplesmente sorri, afirmando que, na visão dele, todos merecem morrer, exceto ele. Irritado, o homem pergunta o que ela acabou de dizer. Ela o insulta, dizendo que todo mundo está vivendo uma vida melhor do que ele, enquanto ele só vive como uma barata. Ela diz a ele que baratas morrem, mas ele nunca vai morrer. De repente, ele a soca, olhando para ela com ódio. Diz que ela está pedindo pela morte. A mãe ri enquanto o sangue pinga em seu rosto. Ela diz a ele que ele é um bobo louco e incompetente, totalmente inútil. Isso deixa o homem ainda mais furioso, já que se sente profundamente ofendido. Seu corpo fica maior e espinhos saem de seu corpo. Em sua forma gigantesca, ele declara que vai matá-la e a golpeia, destruindo o chão enquanto sangue espirra ao redor deles. Mei sente arrepios e medo enquanto ela abraça fortemente seu urso murmurando que seu pai está batendo em sua mãe novamente. No entanto, de repente, ela dá risadinhas, um sorriso emergindo no rosto antes de rir maniacamente, dizendo que é muito divertido enquanto arranca a cabeça de seu ursinho de pelúcia, continuando a rir. Ela então rasteja do chão para as paredes, suas pernas abraçam a luz enquanto ela fica pendurada de cabeça para baixo, o pescoço torcido enquanto declara que também é diversão com o ambiente destruído, a mãe espancada até sangrar, a irmã rindo loucamente e o pai furioso. Lu continua comendo, pensando que sua família é normal e doce, embora às vezes discutam. Nesse mundo, ele já tem sorte de ter uma família completa. À distância, alguém observa a cola através de um telescópio. A pessoa afirma que, embora Lu seja o único no quarto, há vestígios de várias pessoas ao seu redor. A mulher afirma que isso tornará as coisas mais difíceis. Um homem no laptop diz que o sujeito 13 da mutação psíquica mostrou sua habilidade mental. Outro homem segurando uma bengala pergunta à mulher se Lu tem potencial para ser recrutado. Ele pergunta qual seria o potencial de ameaça e qual é sua habilidade mental geral. Acendendo um cigarro, ela responde que ainda não sabe,
pois Lu é diferente dos outros sujeitos de mutação psíquica. Ela continua dizendo que ele parece normal e é considerado um bom trabalhador. No dia seguinte, enquanto as ruas estão movimentadas com veículos dentro de um prédio alto, as pessoas estão ocupadas trabalhando em seus cubículos. 3 colegas de trabalho de Lu o estão criticando por chamá-lo de idiota por tentar ajudar outra pessoa quando ele deveria apenas se concentrar em seu trabalho. Na mesa de Lu, seu novo colega de trabalho Chan pede desculpas pelo inconveniente que está causando, mas Lu apenas diz que tá tudo bem. Alguém grita por Lu dizendo que o diretor quer falar com ele. Lu levanta e instrui a gangue Grateful a fazer exatamente o que ele mandou dentro da sala do diretor. O diretor quer que Lu entregue um documento no café da esquina na rua Xing Hong e o faça sem demora. Ele entrega o documento para Lu, que o aceita pensando que um estagiário deveria entregar esse documento ao invés dele. Enquanto pega o documento, o diretor está agindo de forma estranha. Lu percebe uma mulher sentada no sofá olhando furtivamente para as coxas e o peito, mas a mulher percebe o que ele está fazendo, deixando-o nervoso e perturbado. Ele corre para sair. Assim que Lu sai, o diretor se dirige à mulher como líder Shen, dizendo que fez o que ela mandou. Ele quer perguntar sobre um projeto, mas Shen diz para ele não se preocupar, pois não será entregue a ele. O diretor protesta, dizendo que ela disse que o ajudaria. Shen dá um cutucão no diretor, forçando-o a se sentar, e manda ele ouvir o que ela está prestes a dizer. Ela instrui o diretor a esquecer que ela veio até ele e esquecer a tarefa que pediu para ele fazer. Seus olhos brilham vermelhos, colocando o diretor em transe enquanto ele repete as instruções dela. Satisfeita, seus olhos voltam ao normal e ela sai do escritório enquanto o diretor ainda está atordoado. Em uma estação de trem, uma mulher grávida procura um lugar para sentar no vagão lotado, mas não encontra nenhum. Ela decide apenas ficar de pé, mas Lu a chama e oferece seu lugar para ela. Ela agradece, chamando-o de pessoa gentil, enquanto ele apenas responde que não tem problema. Conforme o trem segue para o destino, Lu se acomoda e se segura na alça superior. 17 aparece rastejando no teto do trem, pendurada de cabeça para baixo na barra do vagão enquanto chama o irmão. Lu apenas olha para ela. Curiosa para saber por que o seguiu, ela ri achando divertido balançar no barrão, o que faz o trem tremer, assustando os passageiros. Ela pede para Lu brincar com ela, mas ele continua a ignorá-la. Em um sussurro, ele responde que não pode olhar para ela ou falar com ela do lado de fora, pois as pessoas podem pensar que ele é louco. Decepcionada, ela mostra a língua dizendo que ele não é divertido. Então, sussurra para ele para tomar cuidado, pois há algo suspeito em seu trabalho. Em seguida, ela se afasta rastejando de Lu, ou ignorando quando a chama. Antes de beliscar a bochecha de um homem aleatório que acorda irritado mais tarde, Lu caminha em direção ao seu destino. Ele pensa como o lugar é tão perto do muro, avistando o Corner Café. Ele se aproxima da porta fechada, o local está totalmente deserto. Ele pensa silenciosamente que a área ao redor dele parece sufocante. De longe, o pessoal de Shen observa Lu anunciando que o sujeito 13 entrou na área-alvo. Sem o conhecimento de Lu, ele está cercado por times de assalto. Shen, segurando um documento ultra-secreto, diz que estão prestes a executar a Operação Canto do Café. Ela afirma que o objetivo da missão é testar as habilidades do sujeito 13 e ver se ele pode se tornar um mestre psíquico. O risco potencial é que o café seja considerado uma zona de corrupção psíquica de nível 1. Ela afirma que aqueles que estão perto do café serão atraídos involuntariamente para ele e aqueles que entrarem morrerão em 3 dias ou ficarão severamente deprimidos. Shen pergunta a um de seus homens se a equipe de suporte está pronta e ele responde que a membro do suporte, Dolly, está pronta, apontando para uma linda garota vestida em estilo vitoriano. Lu entra no café, surpreso ao ver tantos clientes, já que parece tão deserto do lado de fora. Ele se aproxima do balcão dizendo que precisa entregar um documento. O atendente agradece e oferece a ele uma xícara de café grátis pelo seu trabalho duro. Inicialmente, ele recusa, mas cede ao sentir o aroma delicioso do café, achando que é diferente do café barato que costuma beber. Ele pega a xícara, decidindo apreciá-la antes de sair. De repente, ele ouve algo estranho, ergue os olhos e vê um tentáculo carnudo vindo de trás das costas do atendente. Os olhos de Lu se arregalam em choque. O tentáculo se estende em direção a Lu, abrindo a boca antes de cuspir algo em seu café. É um olho que então o encara enquanto Lu está paralisado pelo choque. Ele olha para o olho flutuando no café, pensando que talvez esteja olhando de volta. O atendente o convida para beber, dizendo que o café está delicioso, enquanto uma massa de tentáculos com olhos fica bem atrás dele. Lu acha que não pode deixar o homem saber o que está vendo e, nervoso, rejeita a oferta,
largando a xícara enquanto tenta se acalmar. Ele corre para a porta pensando que precisa sair em segurança de lá. Ao chegar na porta, ele olha para trás e fica chocado com o que vê. Todos os clientes estão olhando para ele com olhos vazios e brilhantes, assustadores. Lu foge imediatamente enquanto a câmera de segurança foca nele saindo do café. No monitor, o pessoal de Shen observa, se perguntando por que nada aconteceu quando deveria haver conflito. Eles estão decepcionados, pois queriam usar essa oportunidade para testar o sujeito 13 e descobrir a fonte da contaminação no café. Perguntam a Shen o que devem fazer a seguir. Frustrada com o resultado, ela decide continuar o teste e imediatamente fazer novos planos para a quarta fase na estação de metrô. Enquanto um homem dorme dentro de uma cabine, Lu se senta em um banco tentando recuperar o fôlego, ainda perplexo. Ele silenciosamente pergunta por que aquelas pessoas eram estranhas e se lembra do que Mei sussurrou para ele. Desde que a lua vermelha apareceu, muita gente maluca está correndo para a floresta, Lu divaga. É óbvio que o que ele experimentou está relacionado com a lua vermelha. De repente, ele percebe um aglomerado de pessoas ao seu redor. Ele se lembra que todas elas eram clientes do café. Atrás da multidão, ele vê até mesmo o atendente ainda segurando a xícara de café que Lu não bebeu antes. O atendente sorri para ele de forma sinistra, dizendo que o café é para Lu, que ele quer que ele beba. Ele oferece o café novamente enquanto Lu pensa que o homem deve estar louco. Decidindo escapar, ele corre, mas todas as pessoas do café estão bloqueando seu caminho. Elas se aproximam lentamente de Lu, cercando-o, e o atendente mais uma vez oferece o café, com o olho flutuando dentro dele, ainda encarando Lu. Lu se recusa, dizendo que não tem dinheiro, então não pode beber. Mesmo assim, o atendente diz que está tudo bem, que ele só está pedindo. De repente, o olho pula para fora do café e vai direto para Lu. Ele desvia, surpreso que ele possa se mover sozinho. Ele corre novamente, empurrando e esbarrando nas pessoas, mandando que elas saiam do seu caminho. Ele tenta pegar a escada rolante, mas é capturado. Ele é puxado por alguém e várias mãos o agarram. Lu grita para que soltem ele, exigindo que saiam do caminho enquanto luta e se debate contra eles. Uma câmera de segurança monitora a situação. Os homens de Shen se perguntam por que Lu foi capturado facilmente, como qualquer pessoa comum seria. Shen diz que é possível que ele não consiga controlar seus poderes. A assistente dele pergunta se ela quer encerrar o teste. Ela responde que pode ter que concordar. Dolly, que está no outro cômodo, se levanta e abre o guarda-chuva, pronta para sair. De repente, um dos homens de Shen grita para os outros olharem para os dados, ele está monitorando de volta na estação. Lu ainda não consegue se libertar. Eles forçam a boca dele a abrir, surpreendendo-o com sua imensa força. O olho está indo em direção a Lu quando de repente ele ouve alguém rindo. Ele olha para cima e vê Mei pendurada de cabeça para baixo na sinalização da estação, lembrando que ela havia dito para ele tomar cuidado, mas ele não a escutou. Lu pede ajuda a ela, mas ela o lembra que ele não quer falar com ela fora da estação. Se ela o salvar, ela avisa que ele vai acabar odiando-a. Lu diz que não é nada disso e pergunta por que Mei está falando sobre isso. O olho se aproxima, e Mei então pede a Lu que prometa comprar para ela o melhor brinquedo. Lu responde que não tem dinheiro. O olho pula de pessoa para pessoa, indo em direção à boca de Lu. Lu pensa que está acabado enquanto olha para o olho impotente, mas antes que ele possa entrar na boca de Lu, Mei pula na direção da multidão e pega a mão de Lu. Ela o puxa para longe do alcance deles. Mei ri enquanto eles se seguram com força nas mãos. A gosma preta começa a ficar preta e suas íris ficam vermelhas. Assim que a mudança é concluída, ele imita a risada de Mei. Seu sorriso é sinistro como o dela e ela diz a eles que finalmente é a vez deles. Com 17 Lu se juntando a Powers, eles se afastam rapidamente das pessoas do café. Mei ri se divertindo enquanto diz a Lu para se apressar. Ele então a instrui para se segurar firme. Shen e seu pessoal ficam maravilhados com o que estão testemunhando, admirando a habilidade de Lu de controlar o corpo e chamando-a de tipo aranha. Dizem que mesmo ele já estando cercado e quase contaminado, ele ainda conseguiu escapar. Eles se perguntam qual é a porcentagem dele, mas só podem estimar que seja mais de 50%. De repente, eles notam algo ruim sobre seus dados de volta na estação. O atendente do café. Impressionado com a velocidade de Lewis, ele treme. Então de repente seus tentáculos reaparecem enquanto diz que Lu não vai poder escapar dele. Os tentáculos, que têm olhos e dentes, perseguem e atacam Lu, mas ele os evita rapidamente junto com 17. Ele pula agilmente pela escada rolante, enquanto os tentáculos continuam a persegui-lo. Com o pressionar de um botão,
A visão da câmera muda para o exterior, permitindo que Shen e seus homens vejam Liu escapando. Recuperando o fôlego agora que está feito, Shen então instrui Dolly para se preparar para pegar o monstro. Um dos homens de Shen diz que algo está errado e todos se voltam para olhar a tela. Shen, Dolly e todos ficam surpresos com o que testemunharam. Lu pula do chão e usando os pés se pendura de cabeça para baixo enquanto provoca o monstro. Um homem pergunta o que ele está fazendo enquanto outro diz que ele está além de suas expectativas, já que suas habilidades de tipo aranha são inacreditáveis. Shen pensa consigo mesma que o sujeito 13 é incrível, enquanto Lu pergunta a 17 para onde ela está indo. Ela pergunta a ele o que ele quer fazer e ele responde que quer relatar o incidente. Ela então pergunta por que ele está com tanto medo, quando são os outros que deveriam ter medo deles. Ela acena para o monstro que percebe sua ação e sorri loucamente. Ele lança um ataque, os tentáculos abrindo sua boca afiada. Lu diz que eles devem correr, mas 17 se recusa. Ela o arrasta em direção aos tentáculos dizendo que ainda quer brincar. O homem que monitora a cola diz que o primeiro monstro espiritual apareceu e pergunta a Shen se eles vão apoiá-lo. Shen pondera que nem mesmo um titã-aranha poderia enfrentar um monstro espiritual sem uma arma, mas ela vê na tela que Lu já está indo em direção ao monstro sem nenhuma hesitação. Ele rapidamente se esquiva de todos os ataques. Tentáculos balançando atrás dele, ele agarra o braço do atendente e o corta facilmente, fazendo o 17 rir subitamente. A câmera de segurança por onde o pessoal de Shen está observando explode, deixando-os cegos para o que está acontecendo. Shen fica chocada, pois aquela câmera foi testada contra poder espiritual. Ela então ordena que seu pessoal haja e vá para a estação. Enquanto isso, Lu pergunta ao monstro se perder uma mão é divertido, com um sorriso no rosto. Enfurecidos, os tentáculos disparam outro ataque contra eles. Conforme os tentáculos se lançam em direção aos dois, Lu agarra um e arranca fora, fazendo os outros tentáculos gritarem de agonia. Os dois irmãos acham que não é suficiente, então rasgam outro e outro, até que só restam alguns. Lu, zombeteiramente, pergunta ao monstro se ele quer fugir, mas quando ele tenta escapar, Lu diz que não o deixará ir embora. Ele ri enquanto pega um cano de metal e, de cima, ele se joga e perfura o monstro com o cano. Os tentáculos gritam antes de todos finalmente pararem de se mover. Lu zomba, totalmente entediada com a facilidade com que o monstro foi derrotado.